Olá, meu nome é Maicon Bezerra e eu sou professor do Colégio Pedro II e estamos dando início nesse momento ao nosso curso de extensão em Pedagogia Descolonial do Trabalho. Acho que uma boa forma de começar esse curso, até mesmo para deixar claro de que lugar as coisas vão ser trabalhadas aqui, é fazendo uma pequena apresentação. Eu sou professor do Colégio Pedro II, estou completando 10 anos na rede federal de educação básica, tenho 16 anos no magistério, sobretudo na escola pública, trabalhando em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro, na capital, Baixada Fluminense, interior do estado. Tenho alguma trajetória também na educação popular e, nesse momento, estou fazendo a minha pesquisa de doutorado em educação, pesquisando o tema da descolonização no pensamento de Florestan Fernandes. Além de tudo, sou um carioca, filho de pai e mãe imigrantes nordestinos, e filho da escola pública. Na verdade, passei toda a minha trajetória educacional na escola pública. Esse preâmbulo me parece importante, sobretudo porque esse curso se propõe a ser voltado, em primeiro lugar, não exclusivamente, mas em primeiro lugar, particularmente, como um curso de formação docente continuada para profissionais da educação, professores, servidores técnico-administrativos que atuem na escola e, sobretudo, na escola pública. E também é um curso que está voltado para estudantes de licenciaturas, de pedagogia e, de modo geral, pessoas interessadas no debate educacional do país. Então, é importante, eu considero, sempre considerei e sigo considerando, que é muito importante que quando se vai tratar de um tema, e um tema tão importante quanto é a educação, que a gente saiba e deixe muito claro, desde o primeiro momento, de que lugar se está falando, de que ponto de vista social se está falando. E é desse ponto de vista que eu estou falando, e para a maioria dos colegas que são professores da educação básica, que trabalham no chão da escola, na escola pública, ou daqueles que têm isso, esse destino como horizonte profissional, algumas coisas são fundamentais estabelecer. Primeiro, a gente reconhecer o caráter profundo, muito profundo, da crise da educação brasileira. Uma crise que, como já diz há muito tempo, já nos ensinou Darcy Ribeiro, que não é um acidente, essa crise não é um acidente histórico, ela é um projeto histórico. A educação brasileira ela precisa estar em crise para responder às necessidades daqueles que dirigem a sociedade brasileira. E essa crise ela vai mudando de contornos. Os sintomas dessa crise variam ao longo do tempo. E nessas últimas 2 décadas, sobretudo, a gente vive um quadro de crise que diz respeito a uma situação em que a escola pública brasileira ela foi massificada. E pela primeira vez na história do Brasil, a escola pública se massifica e ela se torna majoritária, ou seja, o acesso à escola pública se torna majoritário no Brasil, mas, ao mesmo tempo, a educação escolar vive uma situação de precariedade muito profunda. E é muito importante partir do reconhecimento dessa crise como ponto de partida desse curso, dessa nossa discussão, porque o reconhecimento da crise ele é quase que generalizado na sociedade brasileira. Praticamente todos os setores da sociedade brasileira reconhecem a existência de uma crise na educação, sobretudo na educação pública. A questão passa por como se identifica a crise, ou seja,
como é que se caracteriza essa crise e, vinculada a essa caracterização, qual é o tipo de saída que se dá para essa crise, né? E a gente sabe que nesse último período histórico, nessas 2 últimas décadas, né? 2 décadas e meia, os educadores, os profissionais da educação, não têm contado com protagonismo entre aqueles que participam dessa caracterização da crise da educação brasileira e, menos ainda, não estão entre aqueles que participam e que têm assento privilegiado na elaboração das saídas para essa crise. E o meu entendimento, né, expresso nesse curso, é que é de fundamental importância que os trabalhadores da educação, assim como os estudantes, né, possam se tornar protagonistas de primeiro plano no debate público sobre a educação, tanto no diagnóstico da crise, na identificação de onde estão as raízes dessa crise, quanto, sobretudo, na elaboração de uma saída, né, de um projeto de conjunto para a solução da crise educacional brasileira. E qual é a questão fundamental que emerge e que se desdobra na própria existência desse curso, né? Esse curso vem a responder, nessa forma online, é importante também pontuar isso, que essa é a versão online de um curso que já vem se desenvolvendo há 2 anos, no formato presencial, no campus Realengo do Colégio Pedro II, né? Fornecendo essa experiência de trocas de ideia, de intercâmbio de experiências entre professores do chão da escola que possam fazer um debate a fundo sobre pedagogia, e é muito bacana que a gente consiga estar fazendo isso na Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma região muito carente de espaços institucionais que permitam fazer essa discussão de modo satisfatório. E aqui, nesse momento, a gente está fazendo a expressão desse curso na versão online, vendo de que maneira a gente consegue adaptar o que a gente faz lá em Realengo para um público mais amplo, né? E, bom, a questão toda é a seguinte: para que os trabalhadores da educação intervenham nesse debate a respeito da crise da educação, apontando uma saída para a educação brasileira, é muito importante que nós estejamos além da prática de estabelecer táticas defensivas diante dos ataques seguidos que a educação pública sofre no Brasil. É muito importante haver uma ação de resistência, uma ação de defesa de prerrogativas, de direitos, mas no entendimento desse curso é importante que nós possamos ir além. E para que nós possamos ir além e sermos protagonistas da elaboração de um projeto de educação para o povo brasileiro, né, que esteja de acordo com as necessidades do povo trabalhador brasileiro, nós precisamos ter construído entre nós a prática de uma reflexão pedagógica sistemática que aponte um horizonte político-pedagógico para a educação brasileira. E esse curso ele surge como uma iniciativa para ser uma pequena contribuição, uma contribuição modesta, mas uma contribuição real, né, para que a gente possa fermentar o debate pedagógico entre nós, compreendendo o debate pedagógico com todas as suas vinculações a um projeto de sociedade específico e a uma leitura específica da realidade social. Então, o curso de Pedagogia Descolonial do Trabalho, que nesse momento se inicia, ele é um curso que busca dar resposta a essa questão, ou seja, estimular, impulsionar a reflexão pedagógica entre os atores do campo educacional, profissionais de educação, estudantes, sobretudo, né, para que nós possamos atuar como protagonistas no debate educacional do país,
fornecendo um diagnóstico, né, e, ao mesmo tempo, apontando um horizonte de saída para a construção de um projeto de educação para o Brasil que responda às necessidades da maioria do nosso povo. Então, de modo geral, esse seria os fundamentos, né, que norteiam a existência desse curso. Bom, e o que pauta a ideia de pedagogia descolonial do trabalho, que é o título, né, do nosso curso? Bom, como eu já esbocei nesse primeiro momento, todo projeto pedagógico, toda pedagogia, ela está sempre vinculada a um determinado projeto de sociedade, que é o desdobramento, a partir de um determinado ponto de vista, de uma leitura da realidade social, da realidade histórica, de modo geral, né? Então, a pedagogia descolonial do trabalho, que é o objeto de discussão do nosso curso, não foge à regra, né? Ela também está articulada a um determinado projeto de sociedade, que também está vinculado a uma determinada matriz de interpretação da realidade social do nosso país, né? Porque é a partir desse lugar que o debate que se inicia nesse momento ele está colocado. Então, assim, para que a gente possa dar andamento, né, na discussão sobre a pedagogia descolonial do trabalho, é importante compreender que há uma determinada chave, uma categoria chave de interpretação da realidade brasileira, que é o alicerce fundamental do nosso curso. E essa categoria é a categoria de descolonização, né? A categoria de descolonização, tal como ela é desenvolvida e sistematizada por Florestan Fernandes, né, num primeiro momento, e aí é por isso que o texto que serve de base a esse nosso primeiro momento de discussão é o texto do Florestan Fernandes, que trata da categoria de descolonização, que é um capítulo desse livro, né, Poder e Contrapoder na América Latina, de 81, Florestan Fernandes. A categoria de descolonização ela é uma categoria chave para poder fornecer simultaneamente uma leitura da história e da sociedade brasileira, né, do processo de formação histórico da sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, de apontar as linhas gerais de um projeto emancipatório que responda às necessidades da maioria do povo brasileiro, né? Categoria descolonização. Bom, a descolonização ela aparece na obra do Florestan Fernandes como uma categoria que é, ao mesmo tempo, um processo, ela expressa ao mesmo tempo um processo histórico, ela expressa uma potência histórica e ela expressa também um projeto histórico, né? A descolonização e os seus caminhos e descaminhos históricos na sociedade brasileira, ela está profundamente relacionada, existe muita afinidade entre o que Florestan sistematiza como descolonização e aquilo que Antônio Gramsci, né, em outro momento, em outro espaço, vai classificar como sendo uma vontade coletiva nacional popular, né? Os dois, né, esses dois conceitos, tanto o conceito de descolonização quanto o conceito de vontade coletiva nacional popular, eles buscam ser a expressão de uma determinada série de consequências produzidas pela transformação capitalista da sociedade, né? A transformação capitalista da sociedade teria como uma das suas primeiras e mais imediatas consequências uma expansão da instituição do mercado na sociedade, né? A instituição do mercado e a sua lógica de funcionamento, né, ela traria
uma série de consequências práticas, entre as quais, talvez a principal delas, a incorporação, né, de setores massivos da população a uma determinada ordem civil que preconiza, pelo menos em tese, né, a equidade entre os indivíduos. Então, a mercantilização, né, da sociedade, ou a inserção do mercado enquanto lógica e sistema de trocas no interior da sociedade, ele produziria, né, como um desdobramento seu, uma participação, uma integração tendencialmente crescente de setores da população ao que pode ser denominado uma ordem civil equitativa, né, regulada pelo direito burguês. Bom, no caso brasileiro, o Florestan nos ensina que o fim do período colonial e o início do Brasil como, né, Estado independente, ele está marcado justamente por essa integração, por essa inserção do Brasil de maneira mais intensa, né, de maneira mais profunda no circuito do mercado mundial. E, ao mesmo tempo, essa inserção do Brasil no mercado mundial, ela se traduz internamente com a expansão de um mercado moderno que vai se consolidando, sobretudo, no espaço urbano das primeiras cidades brasileiras. Então, essa inserção do Brasil de maneira mais intensa na dinâmica do mercado capitalista mundial, ela produz uma potência histórica que é a de afirmar, num primeiro momento, um Estado independente do Brasil. E qual é a grande questão que é fundamental para a análise do Florestan Fernandes? Ele vai dizer que as classes dominantes brasileiras, sobretudo num primeiro momento, no começo do século XIX, né, a classe dos aristocratas proprietários de terras e de escravos, né, eles vão começar a promover um processo de autoemancipação deles enquanto estamento, né, enquanto grupo estamental, e vão afirmar o seu poder estamental através da independência do Estado brasileiro, e nesse Estado brasileiro, e a partir dele, afirmar a sua condição de estamento político e econômico dominante na sociedade brasileira de então, e, ao mesmo tempo, vão conter e congelar os efeitos da descolonização para o resto da sociedade brasileira. Então, a descolonização ela vai se limitar ao estabelecimento de um Estado independente no Brasil. Mas, como é de conhecimento geral, a ordem estabelecida, a ordem econômica, social estabelecida dentro da sociedade brasileira, ela se mantém nos mesmos padrões da ordem colonial, né? É uma ordem social senhorial e escravocrata, né? Para utilizar a própria conceituação do Florestan Fernandes. Então, o começo do século XIX, a independência do Estado brasileiro, o período da monarquia, ele vai ser considerado pelo Florestan como um grande estágio neocolonial, né? Uma grande transição neocolonial entre a condição propriamente de colônia e a condição de um país de desenvolvimento capitalista propriamente dito, que vai se dar apenas a partir das últimas décadas do século XIX em diante, né? Mas o que é fundamental demarcar, para que fique claro a ideia do descolonial, né, como projeto, e da descolonização como categoria de análise, é que o Florestan vai afirmar que, da mesma maneira como o estamento senhorial ele conseguiu manter a descolonização contida no limite dos seus interesses de classe quando afirma a independência do Estado brasileiro em 1822, da mesma maneira, essa classe estamental metamorfoseada em burguesia propriamente capitalista,
né, já nas últimas décadas do século XIX, vai produzir uma outra transição controlada, ou seja, a abolição da escravatura e o fim da monarquia, dando origem àquilo que a gente pode chamar de Brasil moderno, ela vai ser uma transição também que vai promover uma nova etapa de descolonização contida. Essa classe dominante vai manter o monopólio do poder político para si e vai impedir que essa transformação social e política tenha desdobramentos mais profundos para o conjunto da vida social. Então, a gente sabe que a abolição da escravatura foi feita no Brasil não para responder às necessidades da população negra e da população que era escrava até então, mas foi uma manobra que buscou responder da forma como ela se fez aos interesses dos antigos proprietários de escravos para poder promover uma modernização capitalista da economia brasileira, garantindo os privilégios e o monopólio do poder político, econômico, social e cultural dos mesmos estratos minoritários, agora convertidos em oligarquia, e que vão assumir as rédeas do processo de desenvolvimento histórico do Brasil. Então, o que o Florestan Fernandes vai dizer é que desde o final do século XIX até o final do século XX, que é quando o Florestan falece e nos deixa, em 1995, o Brasil seguiria vivendo um processo de descolonização contida, ou seja, modernização máxima com descolonização mínima da sociedade. O que seria essa descolonização mínima? Seria o fato de que a sociedade brasileira não teria sido capaz de promover uma autêntica revolução nacional, afirmação nacional autônoma e uma autêntica democratização da riqueza, do poder, da cultura, mesmo nos moldes daquilo que é possível no interior do sistema econômico capitalista. Então, essa descolonização contida manteve o país atrelado aos interesses econômicos transnacionais, cuja dinâmica se impõe de fora para dentro e organiza a economia e a sociedade brasileira a partir desses interesses. E da mesma maneira, internamente, o poder seguiria monopolizado nas mãos dessa pequena minoria capitalista que bloquearia as demandas e as pulsões democratizantes e por integração e afirmação nacional autônoma que parte das maiorias populares brasileiras. Então, a descolonização teria sido contida e seria permanentemente contida e promovida de modo muito seletivo pela classe dominante no nível dos seus interesses e que, portanto, a descolonização completa, ou seja, promover e levar a descolonização da sociedade brasileira até as suas últimas consequências, na afirmação de uma nação integrada e autônoma no mundo, sujeita da sua própria história, e ao mesmo tempo uma sociedade democrática que seja capaz de integrar a maioria da sua população à ordem dos direitos efetivamente assegurados, mesmo nos limites daquilo que é possível realizar no escopo da economia capitalista, isso não foi feito e isso não seria realizável sob a direção da classe capitalista no Brasil, porque o capitalismo dependente, o modelo de desenvolvimento capitalista que se desenvolve no Brasil desde a origem, pela indisposição da classe dominante brasileira em não monopolizar o poder e em promover uma transformação capitalista da sociedade que caminhasse com uma democratização social real, ao não promover esse processo, ao ser o principal obstáculo a esse processo, a classe dominante brasileira ela teria atrelado a sua história a um desenvolvimento capitalista que é negador da descolonização enquanto processo. Então, de acordo com o ponto de vista do Florestan Fernandes, que é o ponto de vista que nós incorporamos nesse curso, a tarefa de levar a descolonização da sociedade brasileira até o fim,
é uma tarefa que recai sobre o povo trabalhador brasileiro, sobre a classe trabalhadora brasileira, porque só essa classe ela teria a possibilidade histórica e teria um conjunto de necessidades históricas vinculadas à promoção desse processo até o final. E isso teria que ser feito, questionando, submetendo o poder burguês a uma crítica de natureza revolucionária. Então, a descolonização, na concepção de Florestan Fernandes, é um processo histórico totalizante. A descolonização diz respeito à economia, diz respeito à maneira como o poder se distribui no Estado, na sociedade, tem a ver com a maneira como o poder simbólico se organiza, como as subjetividades se constroem, a maneira como a sensibilidade está organizada na sociedade brasileira. E nós não teríamos ainda sido, enquanto povo, capazes de levar a descolonização até o final. E essa seria a tarefa histórica que estaria colocada para o povo brasileiro nesse quadrante histórico. Bom, sendo assim, fazer a descolonização da sociedade brasileira, levar a descolonização até o fim, é o sinônimo de promover aquilo que Florestan chama de uma revolução nacional e democrática protagonizada pela classe trabalhadora. Sendo isso o conceito de descolonização, tendo essa significação na categoria de descolonização, uma pedagogia descolonial é uma pedagogia, é um projeto de educação que está organicamente articulado a esse projeto de sociedade e a esse projeto histórico. Então, a ideia de uma pedagogia descolonial, ela está fundada nessa perspectiva, com essa tarefa mais totalizante que diz respeito ao conjunto da sociedade brasileira e a um projeto que é o desdobramento final de uma etapa de longa duração que remonta às nossas origens coloniais, ainda vivas na estrutura da sociedade brasileira, naquilo que nós temos de mais profundamente desigual, naquilo que nós temos de mais profundamente violento, naquilo que nós temos de mais profundamente negador da humanidade, das maiorias do nosso povo e que nos mantém nas condições muito limitadas em função daquilo que nós poderíamos ser como povo. Então, uma pedagogia descolonial é uma pedagogia voltada a dar conta, no campo da educação, das tarefas relacionadas a esse grande projeto histórico que é levar a descolonização até o fim. Bom, dessa maneira, e reconhecendo que o sujeito do projeto descolonial é a classe trabalhadora, isso nos leva necessariamente a incorporar no escopo dessa pedagogia a questão do trabalho, o lugar do trabalho, o papel da classe trabalhadora enquanto sujeito histórico, enquanto sujeito de um projeto de sociedade e enquanto sujeito também de um projeto de educação. Portanto, dentro da concepção de Florestan, incorporada nesse curso, uma pedagogia que seja efetivamente descolonial, ou seja, uma pedagogia que esteja organicamente articulada ao projeto histórico de levar a descolonização da sociedade brasileira até o fim, ela é uma pedagogia assentada nas necessidades e nas possibilidades históricas da classe trabalhadora brasileira. Portanto, ela é e precisa ser também uma pedagogia do trabalho. Portanto, a pedagogia descolonial do trabalho busca ser uma síntese desse conjunto de referências de interpretação histórica da sociedade brasileira, síntese também de um horizonte programático geral para a sociedade brasileira diante da crise que nós vivemos e, ao mesmo tempo, fornecer os elementos-chave para o que seria pensar a educação brasileira a partir desse ponto de vista. Então, é por isso que nós vamos dar início ao nosso curso, abordando os fundamentos da pedagogia do trabalho, estabelecidas desde um primeiro momento, desde o século XIX, na literatura e na obra de Karl Marx. Ok? Então, essa é a introdução
o aspecto mais geral do nosso curso, né? E a partir do nosso próximo momento nós vamos poder nos atentar, nos debruçar com um pouco mais de cuidado sobre os fundamentos da pedagogia do trabalho, para que depois nós possamos entender como a pedagogia do trabalho se articula a uma caracterização descolonial para responder às necessidades específicas da classe trabalhadora brasileira. É isso.